Nós vamos ouvir a boa palavra e essa palavra vai nos ajudar, vai nos abençoar em nome de Jesus. Você tem Bíblia? Vamos entrar na palavra de Deus? Jeremias capítulo 31, no versículo de número 11. Jeremias capítulo 31, no verso de número 11, vamos receber essa palavra que vai nos ajudar. Podemos? Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Eu vou ler de novo. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Amém, Jesus? Presta atenção então aqui para nós entendermos o recado de Deus. Essa palavra que Jeremias dá, ela vem no momento em que o povo estava no período do cativeiro. Deus enviou seus profetas que falaram a eles e disseram a eles: ora, tome uma posição, porque senão vocês vão se tornar escravos, Deus vai entregá-los à escravidão, ao cativeiro. Mas por mais que os profetas dissessem, falassem, eles não quiseram ouvir. Triste é quando você alerta uma pessoa, mas ela não dá atenção ao que você está dizendo. E agora aconteceu. Nabucodonosor vem, domina a cidade e leva as pessoas cativas, e começa esse período de sofrimento, esse período de luta. Eram escravos, escravo não tem vontade própria, escravo come sobra, escravo só trabalha, assim eles estavam. Mas em meio a esse período de cativeiro, você vê nesse capítulo 31, em todo momento, em todo o capítulo, Deus fazendo promessas de que iria tirá-los daquela situação. Deus prometendo: eu vou livrá-los dessa condição de cativeiro. Em todo momento Deus promete isso. E você vê aqui nesse verso 11 também, mais uma palavra de bênção da parte de Deus para o povo dele que estava cativo. E essa palavra é boa para nós. E Deus diz, no verso 11, mais uma vez: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Deus está dizendo para mim e para você o mesmo que disse para aquele povo. Da mesma forma que ele resgatou Jacó, ele resgatava o povo dele também. Mas para entendermos, quando ele diz: porque o Senhor resgatou a Jacó, você pode tirar daí o nome do Jacó e colocar o seu nome. Porque o Senhor resgatou Pedro, a Teresa, a Maria, a Joana, a Antonieta, seja qual for o seu nome, o nosso Deus, ele resgata. Amém, Jesus? E essa palavra resgate é uma palavra muito ampla. O que é um resgate? O que é resgatar alguém? Deus fez isso conosco e ele continua fazendo. Ainda hoje o nosso Deus resgata pessoas. O resgate, ele tanto pode significar, por exemplo, alguém que é socorrido no naufrágio. O navio saiu em viagem com um destino e não chegou no seu destino. Aconteceu alguma coisa e esse navio naufragou. Esse barco afundou. É necessário que haja ali um resgate. Vão ter que vir socorrer essas pessoas, e mesmo aqueles que morrerem ali vão precisar ser resgatados. Mesmo os corpos, né, sem vida, vão ser retirados. Isso é um resgate. O barco saiu, não chegou no seu destino. Pessoas se acidentaram ali naquele naufrágio. Os sobreviventes vão ser resgatados e até os corpos sem vida vão ser resgatados também. Então Deus resgata aquelas pessoas que começaram uma viagem e não concluíram. Talvez o seu casamento está precisando de um resgate. Um dia você disse para a sua companheira ou para o seu companheiro: olha, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, mas o barco não chegou no destino. Estão afastados agora, separados agora. Pastor, eu estou de um lado e ele do outro. Estou na casa da minha mãe, ele na casa do pai, na casa dos irmãos. O nosso casamento começou, mas a viagem,
ela foi interrompida, aconteceu um acidente no trajeto e nós precisamos ser resgatados. Deus resgata, Deus restaura o casamento, Deus salva o casamento. Deus é poderoso para resgatar você nessa viagem que você começou e não terminou, ficou no meio do caminho. O seu casamento pode ser resgatado. Deus está dizendo, Ele resgata. O resgate se dá quando acontece um acidente também, pode ser por terra. O carro bateu no outro, pessoas estão presas na ferragem, enfim, se acidentaram, estão feridos, machucados, o bombeiro vem para resgatar. Deus resgata você que se acidentou na vida, você que caiu, você que tropeçou, você que começou muito bem, mas houve um acidente no meio do percurso e você está agora machucado, ferido. Deus vai para resgatar. Irmãos, o nosso Deus é aquele que resgata aqueles que se acidentaram, aqueles que precisam de um salvamento. É o avião que caiu e as pessoas estão lá perdidas no meio da mata, os sobreviventes, e vem ali o resgate. Olha, Deus resgata. Deus está dizendo para mim e para você, Ele resgatou Jacó. Tira o nome do Jacó e coloca o seu nome. Deus resgatou José, a Maria Teresa, Ele quer resgatar você, que se acidentou. Está passando um momento difícil. Começou muito bem a sua caminhada com Cristo, mas hoje está acidentado, não vem mais na igreja, não busca mais a Deus. Perdeu o ânimo de servir a Deus, perdeu a alegria de servir a Deus. Queria vir à igreja, mas não tem força. Pastor, me acidentei, eu preciso ser resgatado, eu estou em casa há tanto tempo sem conseguir sair de casa e ir para a igreja. Deus está dizendo que resgata você que se acidentou. Mas essa palavra resgate também tem um outro sentido. Ela vem no sentido de que alguém prende uma pessoa e pede um resgate, pede um dinheiro para soltar aquela pessoa. Vemos muito isso nos filmes e acontece também na vida real. Quantas pessoas contam, né? Olha, ligaram para minha casa dizendo que tinham pego a minha filha, pastor. Ligaram para minha casa e disseram que tinham pego o meu filho. E eu fiquei desesperado. Meu filho não estava em casa, e agora? Olha, você vai ter que dar tanto para que eu solte o teu filho, ele está em meu poder aqui. Uma pessoa chorando, e eu falei, e agora, como é que eu faço? É possível até que algumas pessoas aqui já passaram por isso. Hoje, nos cultos que eu fiz, sempre tinha uma pessoa que já tinha passado. Quem já passou uma situação assim? Alguém aqui já passou? Ali o meu irmão já viveu essa situação. E você fica desesperado, porque é o seu familiar. E se foi de verdade? Você não sabe se aconteceu mesmo. E muitas das vezes as pessoas, no desespero, pagam até para soltar o familiar. Porque a pessoa sente, você gosta do seu familiar. Deus resgata. Deus vai lá e tira a pessoa das garras do bandido e solta a pessoa. Eu até costumo contar um caso, uma igreja onde eu passei, um lugar chamado Imbariê. Eu lembro que eu era pastor, tinha minha esposa e uma outra obreira que ficava conosco na igreja durante o dia. E o meu escritório, só eu podia entrar ali e o telefone ficava dentro do escritório. Só eu podia atender. E na segunda-feira tinha reunião de pastores. O nosso regional nos convocava para uma reunião. Então eu deixava a igreja, deixava minha esposa e essa moça e ia para essa reunião de pastores. E eu fiz isso na segunda-feira. A reunião era tipo 13h, né? Eu fui para a reunião, assisti a reunião. Fiquei ausente da igreja nesse período, só minha esposa estava lá. Quando eu voltei de tarde, tinha uma família me aguardando. Essa família veio me agradecer. Como diz o carioca, né, eu fiquei boiando. Sabe quando você fica sem saber o que está acontecendo? Falei, estão me agradecendo do quê? Não fiz nada. Não, eu queria agradecer o Senhor. Falei, do que vocês querem me agradecer? Aí eles me contaram a situação. Eles disseram que naquele dia, a filha deles que vai para a faculdade chegava tipo 13h. A moça não chegou 13h, se atrasou, aconteceu alguma coisa que a moça não chegou, já tinha passado 1 hora, todo dia chegava no mesmo horário, aquele dia não chegou, se atrasou pelo menos 1 hora. E ao mesmo tempo, alguém ligou para a casa deles dizendo assim, olha, eu estou com a sua filha, você tem que dar tanto em dinheiro para nós liberarmos a tua filha, senão nós vamos machucá-la, olha ela aqui, e botaram na linha uma moça chorando. Imagina como é que fica o coração do pai e o coração da mãe. A filha se atrasa e o demônio sabe trabalhar.
tem que reconhecer que o demônio trabalhou de forma perfeita ali. O atraso da moça e a palavra ali de alguém querendo extorquir dinheiro deles. E ela ficou naquela situação: o que eu faço agora? Desligo o telefone? E se for verdade? Se minha filha estiver realmente em poder do bandido? É filho. Quem tem filho aqui? Levanta a mão quem tem filho. Você consegue imaginar o que essa senhora e o que o esposo estavam passando? Ela então falou para ele: olha, faz o seguinte, procura um orelhão aí. Nessa época tinha muitos orelhões próximos, assim, fáceis, né? Você vai ali no orelhão, liga lá para a igreja e pergunta para o pastor Paulo o que a gente faz. Aí o marido saiu. Daí a pouco o marido volta e diz assim: ó, liguei para o pastor Paulo lá na igreja, liguei para a igreja, né? E o pastor Paulo falou para a gente desligar o telefone, porque isso aí é um trote que estão fazendo, isso aí é um golpe que estão querendo dar na gente. Ele mandou desligar o telefone. Ela relutou um pouquinho e pensou: poxa, mas é minha filha, e agora? Como é que eu faço? Mas se o pastor falou, então eu vou fazer. Desligou o telefone. Mas ficaram ali, como diz o outro, roendo as unhas, né? E agora? E se for verdade? E a moça que não chegava, e não chegava. Cada segundo parece uma eternidade. Passado um tempo, a moça chega. Sã e salva. Não tinha acontecido nada. O ônibus dela tinha quebrado. Por isso que chegou atrasada. Aí eles foram na igreja para agradecer. E ele veio falar comigo: ó, pastor Paulo, queria agradecer ao senhor porque o senhor atendeu o telefone, me deu uma orientação. Eu falei: eu não estava nem na igreja, irmão. Eu estava na reunião de pastores, com o meu regional, eu não estava na igreja, eu não atendi telefone, e ninguém atendeu, porque só eu atendi o telefone porque ficava dentro do meu escritório. Não, pastor Paulo, o senhor atendeu o telefone e falou para eu desligar, eu conversei com o senhor lá no telefone da igreja. Eu falei: mas eu não estava na igreja, meu querido. Quem é que atendeu o telefone, você sabe? Foi o anjo de Deus, irmãos. Eu até brinquei com o pessoal: irmão, pode ligar para cá, para a igreja, que tem um anjo que atende você, se eu não tiver, pode ficar tranquilo. E foi o anjo de Deus mesmo, porque eu não estava lá. Estou contando para você entender o cuidado que Deus teve com aquela família, como Deus cuida da família, porque eles estavam desesperados. E mesmo sem eu atender, Deus providenciou um jeito para confortar o coração deles. Inclusive, esse homem não era muito firme na igreja, não. Mas depois desse episódio, ele se firmou em Jesus. Vê que Deus cuida da família. Mas ali, né, alguém queria levar uma vantagem sobre aquela família e levar um dinheirinho deles, queria cobrar um resgatezinho. Não funcionou para o bandido, né? E a família recebeu a bênção. Mas eu estou te contando isso para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui. Quando a palavra diz ali: porque Deus resgata, é porque talvez algum familiar seu está preso pelo ladrão. O ladrão prendeu o seu familiar. Ou o seu familiar se acidentou na vida, se feriu na vida, naufragou na vida, não deu certo na vida. Ou talvez está nas mãos do ladrão. O ladrão é o diabo, irmãos, que vem para roubar, matar e destruir. E talvez hoje você vai dizer: pastor, é verdade, tem um familiar meu que está precisando ser resgatado, porque ele está nas mãos do inimigo. Ele está nas drogas, pastor. Ele está no crack, ele está no vício, ele está na cocaína, ele está na heroína, ele está no crime, ele está morando na rua. Ele está nas mãos da doença, ele está nas mãos de Satanás, o inimigo faz o que quer dele. Pastor, ele precisa ser resgatado. Irmãos, o nosso Deus é tão bom que ele vai lá, como acontece nos filmes, muito mais do que acontece nos filmes. Nosso Deus é muito maior, né? Já viu quando a polícia entra e ele prende o bandido e solta a pessoa que está presa? É o que Deus quer fazer. Ele quer amarrar o ladrão, que é Satanás, e soltar o seu familiar. Ele quer resgatar o seu familiar hoje, aqui em nome de Jesus. Quer resgatar o seu marido, que talvez está nos braços de uma amante. A esposa que está nos braços de um amante. Seu casamento que naufragou, meu amigo. Seu casamento que não vai bem. Você vai, como diz o carioca, empurrando com a barriga. Pastor, meu casamento precisa de um socorro, de um resgate. O nosso Deus resgata a sua família, resgata o seu casamento, Ele restaura a sua família, Ele entra lá, diga glória a Deus, e Ele bate no ladrão, Ele amarra o ladrão e Ele salva você em nome de Jesus. Eu não sei onde o seu familiar está preso, não sei qual foi o ladrão que prendeu o seu familiar, mas eu sei que o meu Deus o resgata. Ele sabe resgatar.
Jeremias está dizendo, porque Deus resgatou Jacó. Volto a dizer, tira o nome do Jacó e coloca o de quem você quiser. Deus sabe resgatar. Pastor, o meu familiar deu uma cabeçada na vida e nunca mais se levantou. Deus o resgata. Pastor, mas fulano deu uma cabeçada no casamento. Deus resgata. Mas fulano deu uma cabeçada na fé. Deus resgata em nome de Jesus. Coloca o nome dele hoje na oração. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a grande oração. E quando orarmos, você vai colocar o nome dessa pessoa que precisa de um resgate. Deus vai resgatá-la no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aí, olha que interessante. O resgate, tanto a polícia entra, prende o bandido e solta a pessoa que está presa, como em alguns casos a pessoa paga o resgate. Eu já vi casos da pessoa, por exemplo, ela se desespera e ela vai dar um jeito para pagar. Às vezes se sequestrou alguém e disse, olha, eu quero tanto em dinheiro. A pessoa empresária, uma pessoa que tem condições, ela vai lá e paga. Eu vou pagar para você soltar então. Então está aqui o dinheiro, solta o meu familiar. E olha que bonito. Quando Jeremias diz que Deus, ele resgata, é isso. Porque Jesus também pagou o preço pelo meu resgate e pelo seu. Diga glória a Deus. O preço foi caro, foi a vida dele na cruz. Ele morreu na cruz por mim e por você, ele pagou o preço. Quando ele disse lá, está consumado, ele pagou o meu resgate e o seu. Ali é como se ele dissesse, olha, se essa pessoa estava presa e precisava que alguém pagasse alguma coisa para ela ser livre, eu pago com a minha vida na cruz e agora ele está completamente livre. Meu irmão e minha irmã, nós estamos completamente livres porque Jesus pagou o resgate na cruz. Ele pagou o preço do nosso resgate na cruz do Calvário para que sejamos livres. Tem uma música do Fernandinho que ele canta, eu sou livre. Irmão, é linda essa canção. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre, o sangue de Jesus me libertou. Eu estava preso no pecado, eu estava preso na vida errada, mas o meu Deus me resgatou, me comprou com o sangue dele, foi lá e pagou por mim. E eu sou livre hoje para a glória de Deus. Porque o Senhor resgatou a Jacó. Louvado seja o Deus que me resgatou. Louvado seja aquele que não viu problema algum em pagar o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Meu irmão, você precisa de resgate, você precisa de socorro, você precisa de salvamento. Talvez a vida te pregou uma peça e você está muito triste hoje. Pastor, eu preciso de um salvamento, eu preciso de um resgate. Deus resgata você em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto, porque o Senhor resgatou a Jacó. E a segunda parte do versículo, ela disse que Deus, ele não, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Olha que bênção que Deus nos dá. Além de nos resgatar, irmãos, ele nos livra daquele que é mais forte do que nós. Talvez haja alguma coisa que está sendo mais forte do que você. Pastor, é um desânimo que é mais forte do que eu e eu não consigo vir à igreja. Estou acompanhando o senhor aqui pelas redes sociais porque eu não tenho força nem para sair de casa. O desânimo é mais forte do que eu. A fraqueza que eu sinto é mais forte do que eu. A frieza que se abateu sobre mim é mais forte do que eu. A mágoa no meu coração, pastor Paulo, é mais forte do que eu. A depressão é mais forte do que eu não consigo sair da cama, pastor. Eu fico deitado, eu não tenho força de me levantar. O medo, pastor Paulo, é mais forte do que eu. A angústia na minha alma é mais forte do que eu. A dor que eu estou sentindo é mais forte do que eu. O vício é mais forte do que eu. Eu não estou conseguindo vencer. Eu até tento, pastor. Mas não dá, é uma força maior do que a minha. A tentação, pastor Paulo, é mais forte do que eu. Eu não consigo resistir, eu até tento. Mas eu tenho caído, pastor. Eu digo, não vou cair, eu caio outra vez. Eu digo, eu não vou fazer, eu faço de novo. Eu digo para Deus em lágrimas, Deus, me perdoa, não vou fazer outra vez. Mas eu acabo fazendo de novo, porque é mais forte do que eu. Eu não consigo resistir.
Você lembra do endemoniado gadareno? Você acha que alguém no seu juízo perfeito ia querer ficar no cemitério? Você acha que alguém no seu juízo perfeito ia querer andar sem roupas, atacando as pessoas, se ferindo com pedras? É que o demônio era mais forte do que ele e o levava para o cemitério. E o fazia andar sem roupas, e o fazia passar vergonha. Até que Jesus vem e livra aquele rapaz daquele que era mais forte do que ele. Louvado seja o nosso Deus que é forte. Quando Isaías fala acerca de Jesus, ele chama Jesus de Deus forte. Sabe por que Deus forte? Porque ele venceu o maior de todos os inimigos, ele venceu a morte, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Deus zomba da morte. O profeta, ele diz que Jesus riu da morte. Jesus disse: onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, a sua vitória? Ou é morte, tu não é forte? Pois é, eu morri na cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, eu te venci, morte. O nosso Deus é forte, irmãos. Tão forte que livra você daquilo que é mais forte que você. Qual o inimigo que está sendo mais forte que você? Apresente-o a Deus hoje. Diga a Deus: olha, Deus, tem um inimigo aqui que é mais forte do que eu. Eu até tento, mas eu não consigo vencer. Me ajuda. E Deus vai lhe ajudar em nome de Jesus. Amém, Jesus? Eu queria que você guardasse no coração essa palavra hoje. Primeiro, porque o Senhor resgatou a Jacó. Tira o nome do Jacó e coloca o de quem você quiser. Deus pode resgatar o seu familiar, que talvez se acidentou, se quebrou, está todo quebrado hoje na vida, todo quebrado. Começou uma viagem, não terminou, afundou, naufragou. Mas Deus resgata, Deus restaura, Deus torna até melhor do que era em nome de Jesus. Ele salva, Ele traz o livramento, Ele traz a bênção. Não importa se você afundou. Você lembra que o Pedro estava afundando, andou sobre as águas, mas de repente começa a afundar? Jesus o resgatou, ele gritou: Jesus, socorre-me! E Jesus na mesma hora segurou na mão do Pedro e não deixou que o Pedro morresse afogado. Diga graças a Deus. Talvez você está afundando também no pecado, afundando naquilo que não devia. Pastor, eu estou cada vez mais distante de Deus, socorro, pastor, socorro. Deus está dizendo para você hoje, Ele resgata a você. Resgata a quem da sua família precisar de um resgate. E além de resgatar, lhe dá vitória sobre aquilo que é mais forte que você. Eu não sei o que tem sido mais forte que você e você não está conseguindo vencer. E você diz: pastor, quem me dera vencer isso? Mas eu não tenho forças, eu não consigo. Então pega essa palavra hoje. Deus nos livra daquilo que é mais forte do que nós. Pastor Paulo, é uma ansiedade que eu sinto, que parece que vai me destruir, pastor. Eu fico ansioso, eu queria que aquilo fosse na hora, e não é assim, as coisas não são assim, e eu fico no desespero, pastor Paulo. É um pânico que toma conta da minha alma, meu coração se acelera, é uma sensação de morte, parece que eu vou morrer, pastor. Eu fico pensando, eu vou morrer agora, eu não sei o que eu faço, é mais forte que eu. Deus está dizendo para você, Ele te livra daquele que é mais forte que você. Tudo que você tem que fazer é assumir essa palavra e falar: é para mim. Eu seguro essa palavra, eu assumo essa palavra, ela é para mim, eu recebo isso. Deus hoje vai resgatar a minha família que está destruída. Deus hoje vai resgatar o meu casamento, que há muito tempo eu não converso com o meu cônjuge, há muito tempo eu não me aproximo do meu cônjuge, há muito tempo eu não abraço, mas hoje Deus vai fazer a obra. Hoje é dia de você colocar diante de Deus e falar: Deus, hoje vai ter restauração. Há muito tempo a comunicação foi cortada, o diabo criou uma parede entre nós, mas hoje Deus está construindo uma ponte, unindo vocês dois, unindo os dois lados para a glória dele. Põe essa palavra dentro de você hoje, porque o Senhor resgatou Jacó. Ele resgata o seu casamento, sua família, seu familiar, resgata você, se você precisa de um resgate. E além disso, livra você daquilo que é mais forte que você, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Eu acho interessante, por que ele cita o nome do Jacó? Quando ele fala de Jacó, eu me lembro que o Esaú queria matá-lo. Após o Jacó ter trocado a bênção com ele, o Esaú falou: vou matar. Quando o meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. E o Jacó fugiu, ficou 20 anos fugindo do seu irmão.
mas ele precisava encarar seu irmão de novo. O próprio Deus falou: volta para a tua terra, Jacó. Porque dentre as coisas que o Jacó pediu para Deus, ele pediu para ter paz com a família dele de novo. E Deus falou: então eu vou cumprir. Teu irmão quer te matar, mas você vai ter paz com ele. Volta lá para o teu irmão. A palavra diz que o Jacó estava com muito medo, porque o irmão dele vinha para matá-lo. Ele até preparou um presente para dar para o irmão, para adoçar um pouquinho o irmão, né? A Bíblia diz que ele se dobra 7 vezes antes de se encontrar com seu irmão, pensando assim: vou encontrar o meu irmão que está há 20 anos querendo me matar. Só Deus para me livrar, só Deus para me resgatar, porque meu irmão vai me matar hoje. A Bíblia diz até que o Jacó estava com tanto medo que ele dividiu os seus filhos, sabe? Colocou os filhos das empregadas na frente e deixou, né, os filhos, os outros atrás. Mas quando ele se encontrou com seu irmão, ali o resgate aconteceu. Ao invés do Esaú matá-lo, a Bíblia diz que o Esaú abraçou o Jacó e os dois choraram juntos, irmãos. A Bíblia diz que Jacó olhou para o Esaú e viu o rosto dele como se fosse o rosto de um anjo. Irmão, o Esaú quando vinha para matar. Desculpa a expressão, vinha com cara de demônio. Mas quando se encontraram, já não tinha mais cara de demônio, tinha cara de anjo, a Bíblia diz. E os dois se abraçaram, irmãos. E aí o Jacó deu presente para ele. Os dois caminharam juntos, voltaram para casa abraçados. Deus resgatou Jacó. 2 irmãos que podia ter acontecido uma tragédia ali, mas Deus resgatou Jacó. Resgata a sua família também. Resgata o seu casamento. Resgata a sua dignidade. Resgata o seu ministério. Resgata a sua alegria. Ele resgata aquilo que afundou, aquilo que deu errado. Ele resgata, ele salva, ele abençoa você. E além de resgatar, te livra daquilo que é mais forte que você, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, irmão. Agora não adianta eu lhe dar uma palavra como essa, se você não assumi-la, se você não tomar posse dela. Tome posse dessa palavra hoje, ela é para você. Assuma essa palavra e saia daqui hoje com a vitória nas mãos. Nada de sair daqui cabisbaixo, derrotado, não. É para sair de cabeça erguida, porque Deus resgatou você. Deus resgatou o seu familiar. Talvez ele não está aqui agora com você na igreja, mas é uma questão de tempo até Deus trazer. Faz o seguinte, coloca a mão na poltrona do lado aí, ó. Faz aí, coloca a mão na poltrona do seu lado, faz aí. E diga assim: essa daqui está reservada para o meu familiar, porque Deus o está resgatando hoje em nome de Jesus. Você vai ver essa bênção se cumprir na sua vida, Deus resgatando o seu parente, o seu familiar, resgatando sua família e livrando daquele que é mais forte do que eles, em nome de Jesus. O demônio perdeu, irmão. A droga perdeu, o crime perdeu, porque aquele que era mais forte foi vencido, e você vai ver o seu familiar se levantar, você vai ver a sua família se levantando, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Essa é a palavra para nós.